Quer ser um homem de verdade, então seu influenciador e maior exemplo de masculinidade deveria ser Jesus. Exatamente isso que você está ouvindo, meu filho. Porque, cara, se a sua inspiração está em jogadores, influenciadores, milionários ostentando bebida e carros, colecionando mulheres, como quem coleciona troféu, sinto te dizer, mas você está seguindo o cara errado. Pronto, falei. Porque o homem mais digno, aliás, o único digno de ser seguido e admirado mesmo, o cara mais forte que já existiu, não conquistou impérios, não acumulou riqueza, não precisou ostentar e nem provar nada para ninguém. E mesmo assim, mandou sim no bagulho todo. Mudou a história da humanidade. Sim, eu estou falando de Jesus. Ele deu a cara a tapa, foi macho até o fim, sua palavra não fez curva e sempre sustentou até o fim. Ele se posicionou quando era necessário, se retirou, se preservou, mas principalmente respeitou e nos ensinou que amar não é fraqueza, que para ser homem não precisa ser forte o tempo inteiro, que também é errar, acertar e recomeçar. O problema é que muita gente olha para Jesus e enxerga apenas bondade, mas esquece da coragem, esquece da firmeza, esquece da autoridade, esquece da força emocional absurda. E é justamente aí que está a maior confusão dos homens modernos, porque confundem masculinidade com dureza, com arrogância, confundem força com agressividade e aprenderam a ver sentimentos e demonstrá-los como fraqueza ou vulnerabilidade. Mas você não precisa carregar o mundo todo sozinho nas costas. O que está destruindo muitos caras é passar a vida inteira tentando parecer fortes, querendo vencer todas as discussões, querendo mostrar que estão sempre certos ou sempre por cima, mas por dentro vivem inseguros, vivem buscando validação, vivem tentando convencer os outros de que são homens de valor, que têm ou que são mais. Mas sabe qual é a real aqui? É que quem realmente sabe quem é não precisa fazer propaganda de si mesmo. E Jesus era exatamente isso. Ele não precisava convencer ninguém. Ele simplesmente era. E é aí que está o ponto. Agora imagina só dois homens. O primeiro passa o dia inteiro preocupado com o que os outros vão pensar. Muda a sua personalidade só para agradar, tenta sempre ser bonzinho, tem medo de ser rejeitado, tem medo de perder a aprovação dos demais. E temos o segundo, que é aquele que tem princípios, tem valores, tem senso de direção, e mesmo quando o mundo inteiro o ignora ou discorda dele, ele continua lá, firme. E qual dos dois você acha que realmente está certo e que realmente inspira respeito e está mais próximo de Jesus? E vou te falar mais, não caia nessa de que masculinidade precisa ser tóxica, de que o homem não chora, que isso é coisa de mulherzinha, que não pode ser sensível. Homem saudável, realmente masculino, pode sim e deve ter tudo isso em equilíbrio. Meu filho Jesus era amoroso, mas também confrontava quando era preciso. Jesus era compassivo, mas também sabia colocar limites. Jesus perdoava, mas nunca se curvava diante daquilo que considerava errado. Isso é masculinidade. Isso é força verdadeira. E você deve estar se perguntando, Thaís, mas então como que eu aplico isso na minha vida? E é aí que eu te respondo, começando por uma pergunta bastante simples. Você está vivendo pelos seus princípios ou pelo tronco comum e pelas opiniões alheias? Porque muitos homens hoje estão sendo guiados por impulsos, pela luxúria, pela cabecinha oca de alguns amigos, sem futuro e sem perspectiva, afogados em vícios, gastando tempo com promiscuidade, com bobagens. Um dia estão motivados e é claro que no outro estão perdidos. Um dia querem crescer e no outro abandonam tudo. Um dia querem construir uma vida extraordinária, que vale a pena casar, ter uma família. No outro estão novamente se sabotando, implorando a atenção de alguém que claramente não os valoriza e que jamais combinaria com tudo isso. Isso é falta de direção, porque a verdade é que enquanto você não buscar se
aproximar e realmente se voltar para Jesus e para o que Ele te diz, você vai sempre dar voltas e mais voltas e jamais vai sair do lugar. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas alguém precisava te falar, porque enquanto você continuar adiando o que precisa mudar em você, na sua vida, nas suas prioridades, nos seus hábitos, e continuar colocando a culpa em tudo e em todos, você nunca vai conseguir ser feliz. Vai por mim, o caminho é estreito, mas é um só. Ele se chama Jesus Cristo. Então, para de olhar para o lado e começa a olhar para Ele. Jesus enfrentou rejeição, foi traído, foi humilhado, foi perseguido e mesmo assim não perdeu a identidade. Enquanto tem muito homem por aí se jogando e se perdendo só porque uma mulher não lhe quis. Eu não estou aqui diminuindo a dor de ninguém, eu estou tentando tirar uma venda dos teus olhos para te fazer enxergar. Porque existe uma força dentro de você que talvez você ainda não tenha sido capaz de reconhecer. E essa força aparece quando você para de viver em função da aprovação dos outros e começa a viver uma vida que realmente faça sentido para você. E esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus podia deixar, a liberdade. Porque um homem que é escravo sempre é controlado. Controlado pelo medo, da rejeição, controlado pela validação. E talvez você não precise de uma mulher, de mais dinheiro ou de uma vida de sucesso. Talvez esteja buscando algo ou alguém para preencher um vazio que deveria ser preenchido apenas por Jesus Cristo e propósito. Pesado, eu sei, mas necessário. Porque crescimento começa quando a verdade entra e incomoda. E isso é algo que muitos homens ainda não entenderam, porque o homem masculino só precisa disso, se inspirar em Jesus Cristo. Ele vive pelos seus valores, ele honra a sua palavra, ele apenas faz o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando ou ninguém está fazendo. Isso sim é masculinidade saudável. Não é testosterona, não é tom de voz, não é a quantidade de mulheres, não é o tamanho da sua conta bancária. É caráter, é disciplina, é responsabilidade, é autocontrole, propósito e fé. E quando você entende isso, meu filho, tudo começa a mudar, porque você para de competir com outros caras e começa a vencer e a fazer morrer a versão medíocre, pobre e feia que existia dentro de você. Então, meu filho, se você quer um exemplo de masculinidade, não procure em quem ganhou o mundo, mas em quem venceu o mundo. Então, guarda isso. E se esse vídeo te fez refletir, não deixa de compartilhar com os amigos, deixar o like para me dar aquela forcinha e ficar ligado que logo eu tô de volta com mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.